Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nosso palestrante, nosso irmão Bruno Lacho, da Casa Celuz, o tema é o despertar. E vamos pedir a todos, se alguém tiver com o celular ligado, para desligar, fazer um favor, que o ambiente já está preparado desde cedo, a Espiritualidade Amiga já preparou o ambiente para todos nós ficarmos relaxados, tranquilos, pensamentos positivos. E vamos fechar nossos olhos para nós fazer a nossa prece inicial. Obrigado, Deus, por a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, essa noite maravilhosa. Que possamos, os ensinamentos do nosso Mestre, levar nossos pensamentos positivos para todos os hospitais, os presídios, os moradores de rua, que tanto precisam de ajuda, de amparo, não só material como espiritualmente também. Obrigado, Senhor, pela presença de cada um aqui. Os que não puderam vir, que receba a nossa vibração positiva e que possamos, nesta noite de hoje, compartilhar com cada ser humano nossa vibração positiva de hoje. Obrigado, Deus, por tudo, pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos. Obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Mais Santíssima. E vamos dar nossa palavra para o nosso amigo, irmão Bruno. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo assim. Baixar um pouquinho a música. Na hora que eu liguei, ela estava baixinha, não dava nem para ouvir, né? Aí todo mundo ficou em silêncio para a prece, ela ficou até alta. Boa noite, meus amigos. Como já foi apresentado, né? Meu nome é Bruno Lacher. Eu venho da Casa Celuz, que é uma casa que fica localizada no bairro Nova Califórnia, próximo ao Parque Municipal ali, antigo Sesc, né? Se algum dia você estiver passeando por ali, todo domingo às 10 da manhã, nossa reunião pública. Todo domingo um palestrante diferente, um tema diferente, né? Para mim é um prazer imenso estar aqui nessa noite. Com tantas opções que nós tínhamos numa quinta, né? Netflix, fazer um lanche, fazer um passeio, acabar de emendar o feriado, e todos nós escolhemos estar aqui. E nós sabemos que quando a gente faz essa escolha, nós somos muito bem recebidos pela espiritualidade que aqui se encontra e que já iniciou o tratamento que cada um necessita desde o momento que aqui a gente entrou. Não é assim? Quando a Ivanice me convidou, na verdade você me convidou antes da pandemia. Estava quase na data da gente vir aqui, aí a pandemia se instalou, foi cancelado e já se faz talvez quase 3 anos que a gente teve que adiar o nosso encontro aqui. E aí a gente comentando sobre os temas, né? Eu falei, Ivanice, posso levar o despertar? Foi o primeiro tema que eu montei e normalmente quando eu vou na primeira vez na casa, que o caso aqui hoje é a primeira vez que eu venho, eu gosto de falar desse tema. Já perdi a conta de quantas vezes eu falei, mas confesso que todas as vezes é muito bom, porque é uma reflexão que nós necessitamos e é o que eu costumo brincar sempre. Se eu falo tanto esse tema, talvez é o que eu preciso mais ouvir e aprender, porque quando eu falo para vocês hoje pela primeira vez, meu ouvido é o primeiro que vai ouvir, meu pensamento é o primeiro que vai refletir sobre os ensinamentos, né? E aí, o despertar. O que a gente lembra assim? Primeira coisa, o despertar. Vou despertar. O que vem na cabeça? Acordar, né? A gente sempre lembra do acordar. Normalmente a gente sempre lembra de 6 horas da manhã com frio, né? Bastante frio, já pensando no café. Nossa, que preguiça, eu não quero levantar.
É quase isso. E até no final, até as 9 que vai aqui, não? Até o final a gente vai entender essa proposta do despertar. A reflexão a gente vai iniciar da seguinte forma: os porquês da vida. Quem nunca se pegou perguntando por quê? Por que eu sou pobre? Por que eu sou baixo? Por que eu sou careca? Por que eu tenho doença? Por que eu tenho dificuldade? Né? Por que eu sofro? Por que eu não sofro? Porque normalmente a gente pergunta em relação aos sofrimentos. Ninguém questiona por que é rico. Você já viu alguém se perguntar? Por que eu sou rico? Por que eu sou bonito? Né? Normalmente a gente não questiona o que não nos incomoda. Mas o que nos incomoda a gente está sempre questionando. Né? Por que então tanta diferença? Alguém já parou para pensar a fundo nisso? E quando a gente fala em pessoas adultas, certa vez eu estava conversando com um rapaz, nossa, tem muitos anos isso, hein? No mínimo 7 anos atrás. E aí a gente batendo papo sobre essa questão dos porquês, ele falou: Bruno, o porquê é muito simples de responder. Eu falei: por quê? Ele, veja bem, nós dois somos amigos. Eu resolvo trilhar um caminho, estudando bastante, trabalhando bastante. Naturalmente eu vou me ascender na carreira profissional, vou ter recursos financeiros e vou ter uma vida estável. Se você não seguir os mesmos caminhos, naturalmente você vai ter uma vida mais difícil. Perfeito, não é? A gente concorda com isso. Mas e quando a gente coloca esse pensamento, aqueles que não tiveram a condição ainda nem de iniciar a sua caminhada? Por que questionar por que o meu amigo que nunca trabalhou, nunca se interessou em estudar, hoje passa um sufoco e eu não, ou o outro não? É simples. Mas se a gente levar esse pensamento agora lá nos bebês. Pensa um bebezinho que nasce agora no melhor hospital do Brasil, com todo o conforto que o dinheiro pode pagar. E existem agora bebês nascendo na rua, em meio a papelão e jornal. O bebê fez essa escolha? Né? Aí tem gente que fala: não, é questão do pecado. Né? Então, pessoal, quando a gente começa a refletir nessas questões, por que Deus permite que nasça um bebê? Agora não vou nem falar de posses materiais. Por que nasce um bebê com saúde, saudável? Tem bebês que nascem com tanta dificuldade, tantas doenças, e outros nem nascem. Teoricamente, se entendemos que somos criados no nascimento, não tive tempo de pecar. Verdade ou não? Então por que eu não mereço saúde e o outro irmão merece? E aí eu costumo dizer o seguinte, que graças à doutrina espírita, nós conhecemos a pluralidade das existências, a reencarnação. Que no meu ponto de vista, tá? Bruno falando, a justiça de Deus, a bondade de Deus, só se comprova e se explica com a reencarnação. Né? Porque senão Deus não seria justo. Por que Ele permite uma criança nascer, né, com tanta dificuldade, prematura, sofre tanto, meu Deus, e outras com saúde? E é mais ou menos por aí que nós vamos caminhar nessa noite. Nós vamos entender os porquês da vida, porquê das dificuldades, né? E aí eu vou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item Justiça das Aflições. Olha o que o Evangelho traz para nós. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça e toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes, as dificuldades da vida, derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Ou seja, o que o Evangelho fala para nós? Se Deus é soberanamente bom e justo, Ele não ama mais um e menos o outro.
Então, se Ele ama todos nós da mesma forma, equiparados, Ele não vai permitir que eu sofra mais do que o meu irmão, sem que eu tenha a necessidade desse sofrimento. Porque veja bem, nós, a nossa pequenez ainda, enquanto encarnados e imperfeitos, nós sabemos com a nossa lei que quem paga é quem cometeu o crime. Verdade ou não? Se eu cometi um crime, a polícia vem aqui me procurar. Cadê o Bruno? Fugiu. Então vou levar o Luiz Antônio no lugar então. Luiz Antônio, né? Eu tenho que voltar com alguém. Se o Bruno não está, leva o Luiz Antônio. Não é assim. Se na justiça dos homens não é assim, seria dessa forma na justiça de Deus? Então nós já sabemos que as dores que nos visitam, as dificuldades que nós temos, seja ela qual for, financeiro, relacionamento, saúde, o que for, é nosso. Porque Deus não ama mais um e menos o outro, ou vice-versa. Nos ama todos iguais. Tudo bem, pessoal? Quem traz isso para nós é o Evangelho, tá? E aí eu busco lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, pergunta 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Nós já sabemos que não sofremos o que não é nosso, né? Mas afinal de contas, por que eu estou aqui? Eu sou um espírito imortal, já sei disso, né? Já vivi outras existências, vou viver outras mais ainda. Mas hoje, nesse momento, qual o objetivo da minha reencarnação? Festa? Sorrisos? Só felicidade? Bem que a gente gostaria que fosse assim, né? Normalmente a gente quer ser sorrir. E aí a resposta do Livro dos Espíritos. Qual que é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Melhora progressiva da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Ou seja, reencarnamos sim, para expiar também, né? Não é só para isso, as faltas que cometemos em outras existências. Aí a gente começa a entender que faz todo sentido sim. Dificuldades que eu tenho nessa vida que não teria justificativo. Talvez um de nós aqui, ou alguém próximo, já tenha falado assim: meu Deus, mas eu tenho muita dificuldade e eu não mereço não. Eu não faço mal para ninguém. Eu sou honesto, eu não mato, eu não roubo, né? Não mato formiga. Quando a gente quer falar que a gente é bonzinho, a gente fala assim, né? Eu não mato formiga. Por que eu sofro tanto? Então nós já sabemos que Deus te ama. Se você sofre, é porque você está reparando um erro cometido numa vida passada. Que bom que talvez nessa vida você não esteja contraindo novos débitos, mas você está quitando o que você deve. E é assim que é a lei de Deus agindo sobre a questão da ação e a reação do nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio, correto ou não? Nós optamos por estar aqui hoje reunidos no centro. Mas a nossa opção poderia ter sido outra. Como, por exemplo, inclusive até fazer o mal a alguém. Mas não, nós escolhemos estar aqui reunidos junto à espiritualidade para aprender. Está ocorrendo ali agora a evangelização infantil? E para mim talvez seja um dos trabalhos mais importantes numa casa espírita. Porque ali é o momento que os espíritos velhos estão quase uma esponja, né, para absorver os ensinamentos que os pais têm que, né, por responsabilidade, ensinar o bem, o mal, o certo, o errado, apresentar o norte, Jesus. Que bom que é a doutrina espírita, mas se não for outra doutrina, mas que apresente Jesus, né? Porque no momento que esse espírito se tornar dono de si nessa nova existência, isso vai pesar, né? Quando amanhã ele tentar de repente desviar do bom caminho, o que está sendo estudado ali dentro vai pesar. Vai dizer assim: isso não é o certo. Será que eu posso realmente fazer isso? Então, meus irmãos,
Nós estamos aqui destinados à nossa evolução. Não existe nenhum problema, é claro. Não existe nenhum problema a gente ser feliz durante a nossa caminhada. E é possível ser feliz. Só que muitas vezes a gente busca a felicidade nos lugares errados. Né? Veja bem, tem muitas pessoas que colocam assim: quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer bem demais. Eu vou doar dinheiro, não é? Eu vou doar um prédio aqui com amor e luz. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas então, se você nunca ganhar na Mega Sena, você nunca faz nada. E aí você terminou a sua existência e não fez bem a ninguém. Então que a gente pare de esperar algo grande acontecer ou facilidades acontecer e ajude agora. Vocês percebem o detalhe? Muitas vezes a gente fica assim: eu não vou trabalhar no centro espírita não. Por quê? Não, eu sou muito pequeno ainda, não tenho conhecimento, eu não tenho as qualidades necessárias. Nessa hora a gente é humilde pra caramba, né? A gente pequeno, não posso. Mas é por quê? Porque a gente ainda tem essa tendência de não assumir responsabilidades com a doutrina. Porque a responsabilidade ela nos cobra. Eu costumo brincar o seguinte: quando você é frequentador, né, você sente um peso, uma responsabilidade. Quando você se transforma em trabalhador da casa, aumenta bastante o peso. Só que eu posso te dizer, junto com o peso da responsabilidade, vem muita coisa boa. Porque a doutrina ela é consoladora. Ela nos esclarece. Ela nos dá força para a gente conseguir passar pelas dificuldades que a gente está narrando agora. Né? Mas vamos seguindo aqui para a gente entender a questão do despertar. Primeiro ponto que é muito interessante a gente entender é o seguinte: nós temos um costume errado de separar homem e espírito, né? É quase que uma coisa contrária da outra. Quando a gente fala em homem, a gente lembra de físico, de corpo, de carne, e já se lembra sempre dos vícios, né? Das questões difíceis, das questões materiais, e coloca o espírito como uma coisa angelical, luz. Por que não asas, né? A gente fica doido para ter uma asinha para sair voando para lá e para cá. Só que nós precisamos entender que homem e espírito não são a parte, são uma coisa só. Elas estão ligadas e relacionadas um com o outro. Como assim, Bruno? Primeiro, as marcas do meu espírito que eu trago de uma outra existência minha, ou até as marcas que eu construo durante a minha caminhada, podem e vão refletir no meu corpo. Quem aí já estudou alguma coisa da doutrina espírita sabe que muitos reencarnam com dificuldades no corpo físico para expiar ou até servir de quase um freio, né, para aquele espírito reencarnante. Em contrapartida, o que eu faço com o meu corpo físico reflete no meu espírito. Se eu faço uso se eu me entrego aos vícios, seja ele qual for, eu estou prejudicando o meu corpo físico. Verdade ou não? E são todos os vícios, né? Quem não lembra aí do filme? Vou tocar no filme porque às vezes todo mundo já viu o filme do Nosso Lar. Talvez nem todos leram o livro, né? Mas no filme todo mundo não lembra que André Luiz chega no mundo espiritual taxado como suicida? Mas ele não tomou veneno para morrer. Ele não se matou propriamente dito com uma arma ou qualquer coisa que seja. Aí depois ele foi entender por que ele foi taxado como suicida. Porque ele fazia o quê? Usava o álcool, fumo, não é assim? E quantos de nós hoje aqui não fazemos a mesma coisa? Aí quem bebe e fuma fala assim: nossa senhora, não chamou minha atenção, né? Não, chamei não. Sabe por quê? Ricardo Melo, vocês conhecem o Ricardo Melo? Grava as pílulas, né? Ele falou uma frase que eu achei fantástica. Que ele falou assim: tem muita gente que se orgulha e fala com um bom tom, né? Eu não bebo, eu não consumo álcool.
se achando santo, mas fala mal dos outros o dia inteiro. Resolveu nada. Né? Talvez se usasse o álcool era melhor, de repente, da forma que ele usasse, só fazia mal para ele mesmo. Enquanto a maledicência, né, faz mal para muitos. Porque quando eu chego e faço uma fofoquinha com o Luiz Antônio ali, eu estou plantando mal na cabeça dele, de quem cerca ele, aí chega mais um, não é assim? Não, vem cá, deixa eu te contar, você não sabe o que a Ivanice fez, rapaz. Nossa Senhora, nem te conto. Doido para contar, hein? Já fala assim, não é assim? E aí que está a questão. A gente tem que trazer para nós essa responsabilidade de entender que nós temos sim uma programação reencarnatória, e essa programação estima inclusive o nosso tempo de vida terreno, encarnado, mas esse tempo ele vai ser alterado conforme as nossas atitudes. Se eu me entrego aos vícios, às baixas energias de qualquer forma, eu vou diminuir, né, a minha estadia terrena. E aí acontece sim, como André Luiz, de nós chegarmos no mundo espiritual taxados como suicidas. Ao passo que também eu posso vir com uma prova de uma programação reencarnatória, ou talvez uma programação de uma dificuldade, uma expiação muito grande, e se eu fizer o meu melhor sempre, isso pode ser amenizado. Né? Porque o interessante da doutrina espírita é isso, não tem nada engessado, a não ser o amor de Deus. Esse não muda. Né? A justiça de Deus é imutável. Agora as nossas provas, as nossas dificuldades, elas sim, elas vão oscilar conforme a nossa necessidade, a nossa responsabilidade e o nosso compromisso. Né? Afinal de contas, como eu disse e frisei várias vezes, nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. E naturalmente, pela ação e reação, também uma lei. Se a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Né? Teve uma vez que eu estava fazendo um comentário numa palestra, e aí tinha um menininho pequenininho assim, prestando atenção em mim, muito inteligente ele. Aí eu falei com ele assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele, pode perguntar. Eu falei, se você plantar morango, vai nascer o quê? Ele parou olhando assim, morango. Eu falei, esse cara é esperto, ele é inteligente, né? Nós já sabemos isso. Eu vou colher o que eu plantar. E aí eu te pergunto, o que você quer colher na sua vida? Amor, paz, equilíbrio. Que lista boa que a gente gostaria de colher. Aí a pergunta é a seguinte, eu tenho plantado isso? A resposta é só na cabeça, tá, gente? Não, a gente faz assim, ó, aí olha para o outro, para o lado, assim, nossa, ele me pegou no pulo, né? Eu admiti que eu não tenho plantado isso. Porque normalmente a gente escolhe ser o álcool na fogueira do que a água. Nós temos essa tendência. E aí que está o X da questão. Kardec já não colocou para nós que como que se reconhece um espírita? Né? Pela intensidade que ele, nas minhas palavras, né? Pela intensidade, pela força que ele utiliza para domar suas más tendências. Né? Desculpa eu fugir da frase em cima porque eu não trouxe ela colada aqui não. Mas o pensamento não é esse? E a gente tem que fazer isso. Sabe por quê? Vou usar o Luiz Antônio de exemplo porque eu gravei o seu nome, tá, Luiz Antônio? É, né? Por exemplo, eu chego pro Luiz Antônio e falo, Luiz Antônio, eu estou muito chateado com a Ivanice, cara. Nossa, ela fez um negócio comigo aí, falou isso assim, assim. Aí ele pode usar o livre-arbítrio dele para quê? Ser álcool. Nossa, eu não deixava fazer isso não. Se eu fosse você, rapaz, eu ia atrás dela. É ou não é? Os outros lá fora faz isso, né? A gente ouve falar que o pessoal faz. Todo mundo aqui é água na fogueira, né? Mas a gente ouve comentários que tem gente que é assim. Ou o Luiz Antônio poderia falar assim, cara, será que você não entendeu errado? De repente, o jeito que ela falou, eu não sei, cara, eu não vejo ela fazendo assim. E mesmo que ela tenha feito, talvez, de repente, ela não estava chateada com alguma coisa, um problema muito grave que você não sabe. Vocês entendem como é que a gente tem a possibilidade de ser água, ou de ser álcool, de ser combustível numa fogueira? É interessante a gente pensar que a mesma boca que fala palavras para ofender, ela fala palavras para elevar.
Você pode incentivar pessoas ou desmotivar pessoas. E aí que está. O que tem saído da nossa boca? E nesse sentido, da gente saber que o homem e o espírito estão ligados, né? Que um sim reflete no outro. A pergunta é a seguinte: nós estamos buscando um equilíbrio entre os dois? Por quê? Sou um espírito imortal, correto? No momento do meu desencarne, meu corpo fica, ok? Eu me desligo, retorno ao mundo espiritual, entre aspas, porque o mundo espiritual se confunde com o físico. Né? A gente tem essa mania de falar, né? Eu vou para o mundo espiritual, conta até para cima, né? Vou para o céu, né? Vou para baixo, né? A gente tem a mania de apontar áreas, e na verdade não é assim que funciona, não tem essa demarcação. Pode ser que eu desencarne e fique aqui no meio de vocês. Vai saber, né? Mas enfim, a questão é essa. O nosso verdadeiro desafio é a gente conseguir viver na Terra sem ser da Terra. E isso é possível. É muito possível. Sabe por quê? Vamos lá. Primeiro, eu vou lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 711, que fala o seguinte: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Eu posso ter bens? É direito meu usufruir de bens? O que são os bens? Todas as facilidades materiais, não é isso? A casa, o carro, o celular, a internet, mas o quê? O avião, tudo, né? Que a matéria não me fornece. E aí a resposta é a seguinte: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Olha que interessante. Eu confesso que quando eu montei o estudo, alguns anos atrás, eu tinha talvez um conceito limitado, que dependendo da questão material, ela iria contra a minha elevação moral e espiritual. E na verdade não. Olha como é que a gente vai se equivocar. Por isso que é bom estudar, né? Quanto mais a gente estuda, a gente vai se esclarecendo, vai descobrindo como é que funciona. Ou seja, eu posso sim usufruir dos bens terrenos. Agora que está o X da questão. É como eu usufruo. Porque se eu sou uma pessoa que viajo diariamente, eu posso sim adquirir um carro que tem mais tecnologia, né? Mais seguro. Afinal de contas, eu preciso cuidar do meu corpo físico. Eu já sei que é minha responsabilidade. O dinheiro que eu estou utilizando é honesto? Ok, não tem problema nenhum. Agora, se eu assumo um compromisso de ter um carro novo, só para poder mostrar para as outras pessoas que eu tenho mais do que você, aí está tudo errado. E eu costumo brincar que, veja bem, olha a diferença de um empresário dentro da doutrina e um empresário fora de uma doutrina. Não estou falando nem da espírita, não. É com Jesus no coração. Eu brinco sempre isso. Veja bem. Qual é o seu nome mesmo? Jairo. Vou usar o Jairo agora porque o Luiz Antônio já ficou enjoado dos exemplos. É só um exemplo, tá, pessoal? Eu não conheci o Jairo até agora, né, Jairo? Supondo que o Jairo é uma pessoa 100% materialista, né? Ele não dá bola para a doutrina espírita, nem para nada. Ele está preocupado com o dinheiro, com os tesouros terrenos. E ele constrói uma empresa, e essa empresa vem crescendo, não é assim? Vem crescendo, e ele preocupado com os números no bolso dele, cada vez mais egoísta, ele trata os seus funcionários como números. Quem que é o Jairo? Não sei, é o que controla a máquina tal lá e rende para o meu bolso. E aí ele começa o quê? A querer fazer o máximo possível para pagar menos para o funcionário, para que ele tenha mais. É verdade ou não? É verdade. É feio, né? Mas é verdade. Agora, se o mesmo Jairo tem a mesma empresa, com os mesmos funcionários, mas tem a doutrina no coração, ele enxerga os funcionários como pessoas. Ele enxerga o funcionário como responsáveis, esteios de famílias. Ele se relaciona com aqueles com respeito.
Não é que ele não vai cobrar do funcionário as responsabilidades, mas ele o respeita como um ser humano que é, como um irmão de caminhada. Isso muda tudo. Muda tudo. Porque você sente quanto você é um número ou quando você é uma pessoa querida naquele meio do trabalho. Verdade ou não? Todos aqui já tiveram experiência de se relacionar com patrões, né, que eram o primeiro exemplo, e outros numa situação, inclusive colegas de trabalho também, né? Então aí que está a questão. Viver no mundo sem ser do mundo é o quê? Eu vou trabalhar, eu vou ter os bens terrenos, vou me relacionar, eu vou sim correr atrás da matéria, mas nunca esquecendo que sou um espírito imortal. E eu tenho que tentar, a todo custo, dia a dia, encontrar o equilíbrio. Porque eu não posso me dedicar só à matéria, porque quando cair a ficha e eu lembrar que eu deveria ter feito algo diferente na minha caminhada, vai ter um peso muito grande. E em contrapartida também eu não posso viver de doutrina espírita, né? Até porque é tudo de graça, não é assim? A gente não cobra nada, né, cara? Vocês não cobram nada para abrir aqui de ninguém. Olha só. Dai de graça o que de graça receber, né? Por isso que eu costumo brincar o seguinte: todas as palavras que são faladas, todos os textos que são lidos, não são meus. É por isso que eu não tenho que receber nada. Eu estou copiando o que Kardec nos colocou, né? Através da espiritualidade. Eu copio palavras de Jesus para a gente poder refletir e sair daqui pelo menos com uma pulguinha atrás da orelha, né? Que aquela pulguinha fica refletindo pelo menos durante a semana, pensando assim: eu já sei que eu posso usufruir da matéria, mas eu sou espírito, eu preciso buscar o equilíbrio, né? E aí, olha que interessante, na 712 ela complementa a anterior. E Kardec era muito inteligente, né? Ele fazia uma pergunta, aí às vezes ele repetia a mesma pergunta, mudando duas palavrinhas, já mudava o sentido todo da pergunta, né? Então, por isso que foi ele mesmo, né? Ele foi fantástico no que ele fez. A 712 pergunta assim: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Por que é tão bom ter as coisas? Que fim tem isso? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. É tão difícil, né? Às vezes a gente justifica que vai trocar o carro porque eu estou cuidando do meu corpo físico, da minha segurança. Mas lá no fundo, a gente fica assim: o meu é melhor do que o seu, né? E sabe uma coisa interessante? Eu estava refletindo outro dia, cara. Nossa, eu fiquei triste para raio comigo, tá? Que eu percebi o seguinte: que a gente não sente inveja do que é menor do que a gente, né? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Por exemplo, você tem um carro lá que vale, sei lá, 20 mil, tá? Aí chegou um amigo perto de você: rapaz, te contar uma novidade, cara, tô feliz pra caramba. O que foi? Comprei um carrinho, cara. Comprei um carrinho, paguei 10 mil. Aí você abre um sorrisão, né? Ah, você merecia, cara, caramba, coisa boa, cara, deixa eu ver o carro. Aí você toda, né? Não é assim? Deixa eu ver o carro, maravilha, rapaz. Mas porque é menos. Aí chega um amigo seu, que tem bala na agulha, encosta aqui com a nave, né? Quanto você pagou? 100 mil. Você já fica assim: de onde está saindo esse dinheiro, hein? Vou falar nada não, né? Mas sei não, hein? Né? Você já começa a buscar justificativo para julgar a pessoa porque que ela tem algo que é maior, ou melhor, ou mais caro do que o seu. E nós somos assim. Inclusive tem uma pergunta aqui que fala justamente sobre isso. Por que viver é tão difícil? Porque a sociedade impõe, né, que a gente tenha sempre mais. Quem que é a sociedade? Nós somos assim, né? Quem gosta de iPhone aí? Nem sei que número está iPhone hoje. 13, sei lá qual que é. 14? Ela gosta de iPhone, ela entende. Nem sei. Sei lá, vamos supor que tinha o 13 antes, né? Vamos supor. Aí você tem um antes dele.
que você faz? Nossa, eu queria tanto o 13, cara. Porque o 13 me dá bom dia quando eu acordo, né? Toco o despertador, eu bloqueio o despertador e me dá bom dia, me fala previsão do tempo, não é assim? Aí o 13 te olha e fala assim, tá tristinha hoje? O que foi que aconteceu? Né? E aí você fala assim, não, eu quero o 14. Porque o 14 é melhor, ele vai, né? Vai ter tal funcionalidade, tal. Você não vai nem usar, mas você quer o 14. Você programa a sua vida para comprar o iPhone 14. Quando você compra, assume lá um boleto, né? A Bíblia, igual o pessoal brinca. 36 parcelas de não sei quanto. Que o iPhone é preço de um carro. Aí quando você acaba de pegar o iPhone, escorre dá uma lágrima de emoção, não é assim? Nossa, dentro da loja. Aí o vendedor coloca um banner novo assim, lançamento, iPhone 15. Você pode usar. Acabou. Sua felicidade acabou. Porque os bens materiais são assim. Normalmente a gente busca, né? Nosso anseio é conquistar. Quando você conquista, perde a graça. Já viram isso? Uma roupa nova. Ela sempre fica no cabide que é para sair. Não é assim? Não, essa calça é de sair. Essa aí não pode usar agora não. Passou um mês, 2 meses, ela deixa de ser a roupa de sair. Daqui a pouco você está dentro de casa dormindo com ela. Porque deixou de ser novidade. O carro. Quem gosta de carro aí? Comprou o carro, não é assim? Passa o domingo inteiro lavando o carro. Aí vai sair de noite, olha para a mulher, bate o pé antes de entrar. Né? Limpei tudo, suja não, por favor. E quando tem uma amiga, um irmão que leva com poeira, com barro, vamos só uma doação. Mas é porque ele não comprou agora. É porque ele não comprou agora. Não, eu não esquentei que é pessoa. É. Ela tem que me servir, não eu servir ele. Tá certo. Mas a gente não tem esse costume? Acabou de comprar, só anda limpinho, né, cara? Tudo bonitinho e tal. Passa 2, 3 meses e fala assim, nossa, só viu água o dia que eu comprei. Né? Depois perde o amor. Porque nós somos assim. Na verdade, as questões materiais, elas nos instigam nessa questão de querer ter. A gente nunca reconhece o que tem. Sabe por quê? Presta atenção numa manobra, num exercício que eu comecei a fazer. E a gente tem que usar em nós. Né? O que a gente aprende, a gente sempre busca alguém para ensinar, não é assim? Falou de perdão, já sei. Fulano de tal, estou precisando ouvir isso aí. Né? Caridade, caridade fulano. A gente sempre busca um ensinamento levado para alguém, falando que o outro não faz caridade, que o outro tem que perdoar. Não, gente. A doutrina ensina para nós. Né? A gente tem que buscar o ensinamento de cada virtude, de cada assunto para nós. E se a gente virar e falar assim, não, eu não preciso de nada disso, meu Deus, aí que está precisando mesmo. Porque não reconhece ainda que é pequeno. Todos nós somos pequenos. Todos nós estamos aqui, encarnados, aprendendo. Ninguém sabe tudo. Eu sei um pouquinho, você sabe um pouquinho, o outro sabe um pouquinho, e a gente vai partilhando o conhecimento, colando dos benfeitores que tanto nos ajudaram para a gente caminhar, né? E aí olha que interessante, eu trouxe uma frase aqui de Dalai Lama, porque tem muitas pessoas que acham, né, que Jesus, que a sabedoria de Deus só se encontra dentro da doutrina espírita, ou só dentro da Igreja Católica, ou só... Não. Jesus nunca falou, dentro da igreja X terá o meu conhecimento. Não. Né? Ele nunca fundou igrejas. Então nós temos que nos apegar aos valores que ele nos ensinou. E graças a Deus a doutrina espírita traz isso de uma forma muito fantástica. Né? Por isso que nós optamos pela doutrina espírita. Mas a gente precisa respeitar todas as outras. Tem uma pergunta no livro Desafios da Mediunidade. É uma sequência de perguntas muito interessante. Aí uma das perguntas diz assim, é de Raul Teixeira. Uma das perguntas fala assim, supondo, eu tenho uma amiga que eu sei que ela é uma médium, todo mundo sabe que é médium? Sabe? Eu
tenho uma amiga que eu sei que ela é uma médium fantástica, só que ela é evangélica. Ela vai na prisão, faz a prece com os presos, né? Ela vai atrás dos dependentes químicos, né? Dos usuários de droga, faz um trabalho fantástico. E eu sei que a espiritualidade influencia ela o tempo todo, porque ela é fantástica, ela é uma médium incrível. Eu convido ela para vir para o Espiritismo. Sabe qual que é a resposta do Espírito? Camilo? Não. Mais vale um excelente evangélico do que um péssimo espírito. Vocês entendem? É por isso que nós temos que o quê? Respeitar cada qual no seu canto. Você faz o bem, né? Está procurando se melhorar? É o que eu sempre falo. Amigos meus, e eu tenho amigo do Testemunho de Jeová, evangélico, católico, metodista, batista, um monte de gente. Aí quando eles vêm me questionar, ô Bruno, o espiritismo é melhor? É melhor, né? Não. Não é questão de ser melhor, ser pior. É questão de você se sentir completo. É você ter as respostas das suas perguntas. A doutrina espírita respondeu as minhas perguntas. E é por isso que eu estou aqui hoje. Se você se sente bem dentro da sua doutrina, ela te ensina a amar o próximo, né? Seguir os passos, os exemplos de Jesus. Sim, então é maravilhoso. Nós temos que entender que as falhas nas doutrinas não são culpa de Jesus, são culpas de nós encarnados, que infelizmente, né, invertemos muitas vezes o entendimento para benefício próprio nosso. Mas enfim, voltando lá no Dalai Lama, olha o que o Dalai Lama fala para nós. Todo mundo já ouviu essa frase. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Já ouviram essa frase? A primeira parte é linda, né? Perdem a saúde para juntar o dinheiro. É ou não é? Quando você é mais novo, dobra a escala, faz hora extra, trabalha sábado, domingo, feriado, 2 empregos, 3 empregos, para quê? Eu quero dinheiro, né? Eu quero posse, eu quero conseguir, eu quero melhorar, eu quero minha casa, eu quero. É ou não é? Aí quando você vê, você está com 40, 50, 60 anos de idade, aí você fala, agora eu posso desacelerar, né? Agora já tem tudo, tem minha casinha, tem meu carrinho, minha granjinha, não é assim? Só que a saúde já foi pro beleléu. Porque você não dormiu, você viveu estressado, aí começa a bater o quê? As dívidas da saúde. Você começa a gastar tudo que você juntou. Né? E aí daqui a pouco você fala, meu Deus do céu, mas tudo que eu juntei está indo embora. É um monte de exame, é um monte de remédio. Não é assim? Os excessos são prejudiciais. É claro que nós temos que trabalhar. A sobrevivência do corpo depende disso, né? Se a gente não se alimentar, tiver um teto, se vestir, o corpo não suporta. Mas a gente não tem que dedicar a vida só a isso. E nesse caso a gente já tirou nota 10, né? Afinal de contas estamos aqui hoje estudando, né? E aí, Kardec novamente traz para nós uma frase. Ele sempre tem, né, vários ensinamentos, mas quando a gente começa a atender agora um pouco para a parte do espírito, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Essa é a destinação do espírito. A gente vai nascer, a gente vai caminhar a nossa vida aqui terrena, a gente vai errar, a gente vai acertar, vai sorrir, vai chorar. É normal. No fim de nossa existência corporal, nós vamos, através da consciência, fazer um check-in, né? Um check-up. Não sei qual que é a palavra exata, mas um balanço seria a palavra certa da minha existência. E já pensou? Se você desencarna no fim da sua vida, né, física, e para pensar assim, nossa, o que eu fiz? Fiz nada. Espiritualmente falando. E aí vem lá atrás de novo
novo aquela brincadeira que eu fiz sobre a Mega Sena, né? Que a gente sempre coloca condições para fazer isso ou fazer aquilo. E a verdade é o seguinte: não aguarde a Mega Sena para você começar as suas doações. Seja para o centro, seja uma cesta básica. Bruno, mas eu não tenho dinheiro. Doa seu tempo. Mas eu também não tenho tempo. Então doa sua prece. Porque a caridade, ela pode ser feita da forma que você quiser, na condição que você tem. Né? A pessoa pode estar na miséria total, materialmente falando. Ainda assim ela pode fazer a caridade com a prece. Prece é ou não é caridade? Não custa nada. Né? Minha tia, Cristina Lacher, né, a gente falou dela agora mais cedo, ela fala uma frase, não sei se ela leu isso em algum lugar, mas enfim, foi ela que me falou, eu citei o nome dela. Que ela diz o seguinte, que a prece é o primeiro telefone que já foi inventado sobre a Terra. Mas com um detalhe: não fica sem bateria, não fica sem antena, não tem que recarregar o crédito, se preocupar com a operadora, nada disso. Basta você simplesmente se ligar à espiritualidade maior para que você consiga dar esse telefonema chamado prece. Vocês percebem? É fácil. Melhor do que o iPhone. Melhor do que o iPhone. Com certeza. Agora, todo mundo sabe o que é realmente uma prece? Né? Tem gente que, se a gente perguntar, dentro do meu espírito também, claro, né? Eu, quem sabe, não sei quanto, também pensei da mesma forma. A gente acha que às vezes a prece é aquela obrigação de fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria. A gente não cresceu pensando isso? Né? Com aquela influência da Igreja Católica que a gente tem. E na verdade nós sabemos com a doutrina espírita que a prece é uma conversa sincera que venha do coração com Jesus, com Deus, com a espiritualidade, com o seu mentor, seja com quem for. A prece verdadeira vinda do coração, ela é ouvida. Mas que faça sentido, né, gente? Porque tem muitas vezes que fala, mas eu faço prece todo dia. Pedindo para trocar de carro, não consigo trocar de carro de jeito nenhum. Isso não é uma prece. Porque a gente tem que entender que, na verdade, a prece ela não tem que ser uma prece egoísta, né? Tem que ter sentimentos elevados para a gente conversar com Jesus. Eu brinco e digo o seguinte: a gente fala muito de Jesus, eu queria que Jesus estivesse aqui, né? Eu queria mais atenção de Jesus. Aí eu fico pensando, se Jesus chegasse aqui agora, em perto do lado, o que você quer comigo aí? O que eu vou falar com ele? A gente vai ficar com vergonha, não vai não? Porque normalmente as nossas reclamações superam, né, os sentimentos de gratidão. E esse é um ponto muito importante que a gente tem que começar também a trabalhar agora. Sabe por quê? Se eu perguntar para você agora assim, me fala uma dificuldade que você tem na sua vida. Fala duas. Tem gente que pensa assim, mas só duas? Tem uma lista para te passar, né? E aí eu te pergunto assim, me fala um motivo para você ser grato. Às vezes tem pessoas que vão falar assim, mas tem motivo? Estou com dificuldade, estou desempregado, estou passando sufoco aqui, estou com problema de saúde, minha filha está internada. Não é assim? Porque nós buscamos sempre o negativo. E aí eu vou falar para vocês o seguinte: primeiro ponto, todos nós temos que ser gratos por estarmos aqui. O simples fato de estarmos encarnados já é digno de gratidão. Afinal de contas, nós sabemos que é quase que semelhante a ganhar na Mega Sena a oportunidade de estar encarnado. Porque existe uma fila imensa de espíritos aguardando a oportunidade de retornar. Segundo ponto, todo mundo está me ouvindo? Está me ouvindo? Muita gente não ouve. Estão me vendo? Vendo meus cabelos? Tem muita gente que não enxerga. Já parou para pensar quantas vezes seu coração bateu
nesses 50 minutos que nós estamos conversando? Você não se preocupou com isso. Ele faz sozinho. E a respiração? O corpo trabalha agora sem te cobrar nada. E eu vou te contar um segredo. A tia da minha esposa desencarnou na fila do transplante de pulmão. Ela já estava fazendo toda a documentação e o trâmite para mudar para São Paulo, porque teria que mudar próximo do hospital, porque o transplante tem que ser na hora. Chegou a sua hora, vem! E faz o transplante. Só que ela não conseguiu suportar o tempo que era necessário. E ela desencarnou. Qual era o sonho dela? Respirar. Te já agradeceu por respirar? Vocês compreendem que quando a gente começa a olhar com outro ponto de vista, colocando a gratidão em primeiro lugar, a vida fica mais bonita. As dificuldades ficam mais leves. Porque eu passo a agradecer por tudo, ao invés de eu reclamar pelo que eu não tenho. Aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde? Talvez é só a partezinha que você enxerga da grama. Que é o que eu costumo brincar, o seguinte: aqui dentro do centro espírita, né? Todo mundo fala baixo, sorri, não é assim? Como é que você tá? Tá bom? Seja bem-vindo. Aí você monta no carro ali, primeira fechada no trânsito você toma. Você é a mesma pessoa? Aqui é fácil. Porque aqui nós estamos envolvidos com a espiritualidade, com o equilíbrio, né? O amor de Jesus aqui está nos envolvendo. A verdadeira dificuldade, o verdadeiro desafio é lá fora. E é essa a proposta da doutrina espírita. Para que a gente venha aqui nas palestras. Eu falei sobre a evangelização infantil, e aqui a gente chama de palestra, né? Mas na verdade também poderia ser chamado de evangelização. Afinal de contas, a evangelização é isso. É falar de Jesus, dos seus ensinamentos, falar da doutrina espírita, para que nós tenhamos esse contato e que pouco a pouco, além de ouvir, a gente compreenda, e o melhor, e é a nossa destinação, que nós vivamos os exemplos de Jesus no nosso dia. Ah, Bruno, mas nossa, Chico Xavier, né? Tão difícil ser igual a ele. A gente sempre coloca assim, distante. Eu já sei que eu sou imortal, o espírito. Eu sei que eu vou voltar. Então deixa eu me acertar com fulano na próxima vida. Deixa pra lá. Não. É hoje, é agora que a gente tem que se esforçar. Mas vamos começar pelas pequenas coisas. Não vamos preocupar com o grande, não. Porque às vezes a gente não faz o pequeno. Quer exemplo? Quando você vai na farmácia, na padaria, paga o pãozinho, pega o troco errado, consciente, e bota no bolso. Ganhei o pão hoje. Tem gente que faz isso. Quando você vai no supermercado e vê a vaga de deficiente, gestante, idoso, que é pertinho da entrada, não é assim? Aí chega você esbanjando a sua saúde e para lá. Não seria mais fácil a gente obedecer às leis, né? Entendendo que amanhã possa ser eu que esteja ali. E o principal, que a gente comece a amar o próximo verdadeiramente. E o que é amar ao próximo? Nada mais do que fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Pensa bem, se você é um cadeirante, você chega num local qualquer para estacionar seu carro, você vê uma pessoa 100% saudável em questão, né, de locomoção, pegando a sua vaga, você ficaria triste, correto? Ficaria, com razão. E por que a gente faz isso? Teve uma campanha que eu achei fantástica. Eu não sei onde foi feito, eu só vi um vídeo acontecendo. Eles pegaram 10 cadeiras de roda e colocou a cadeira de roda em vaga de carro, sem ser preferencial, vaga comum.
Na cadeira de roda, eles colocaram uma plaquinha escrito assim: rapidinho, volta em 2 minutos. Todo mundo que queria estacionar, via a cadeira de roda e não podia parar. E ficava estressado, porque não tinha vaga para ele. E aí o pessoal ia entrevistar o motorista. E fala: por que você está nervoso? Porque é um absurdo. Aquela vaga é para mim parar, tá essa cadeira de roda me atrapalhando aqui. Estou com compromisso, eu tenho isso, tenho aquilo, papapá. E o vídeo termina justamente invertendo esse sentido, pensando o seguinte: se te incomodou, se fez diferença para você, também faz para o cadeirante. Quando ele busca a vaga dele, ele não tem direito, porque você tomou a vaga. Vocês percebem? É simples. É respeitar a fila. Aí teve um senhor que certa vez, numa palestra, eu falei de amor ao próximo. Eu tenho uma palestra que é esse tema, amor ao próximo. Aí ele falou assim: o Bruno, você vai me desculpar, mas eu vou usar de sinceridade com você. Eu pode usar. Fiquei preocupado com o que ele ia falar, né? Confesso que eu fiquei preocupado. Mas ele falou assim: eu não consigo amar o próximo. Eu tenho certeza, para mim, é impossível amar o próximo. Eu falei: você está errado, eu vou te provar. Ele me deu um susto, eu dei outro nele, né? Eu falei com ele: você quer um exemplo? Por favor. Se você vê uma senhora com uma criança no colo, o bico dela cai no chão, você pega e devolve? Claro que eu devolvo. Se você vê um senhor caminhando, vê a carteira dele caindo do bolso, você pega e devolve? É claro que eu devolvo. Eu falei: isso é amar o próximo. Ponto. Ele deu uma risada e encerrou o assunto. Porque às vezes a gente confunde o que é caridade, o que é amar ao próximo. Às vezes a gente coloca como algo impossível de ser feito, algo distante, e na verdade está muito perto da gente. Quer um exemplo? Hoje, na hora que você chegar na sua casa, doido para ver o Instagram, né, as atualizações, porque você está aqui e não está mexendo no celular, não é assim? Aí você pega o Instagram e começa: nossa, tem 20 notificações, dá até uma ansiedade para ver tudo, né? Aí chega seu filho do lado, seu marido, alguém: nossa, queria te contar uma coisa. Aí o que a gente faz hoje em dia? Pode falar. É assim ou não é? Quer amar o próximo? Bota aqui, ó. Fala assim: fala comigo, me conta tudo. Olhe nos olhos da pessoa que quer te contar alguma coisa. Sabe por quê? Pode ser sua última oportunidade. Como bom juiz forano que eu sou, todas as férias a gente vai pra praia, né? Adoro a praia. E aí eu estava lá na praia, no Espírito Santo, recebi a visita do meu tio, que também ia para lá. E aí ele me visitou, no dia que eu cheguei, ele me visitou e eu apresentei para ele, na época, a Air Fryer. Tinha acabado de comprar a minha. Falei com isso aqui é tecnologia pura, rapaz. Isso aqui faz coxinha sem óleo. Né? Fritei os salgados para ele ali, a gente batendo papo, comendo coxinha sem gosto de óleo, né? A gente tá acostumado, é horrível. E tal, e batendo papo. Aí quando deu 10 da noite, num sábado, ele virou para mim e falou assim: ô Bruninho, me chamar de Bruninho. Bruninho, tô indo embora, cara, que eu vou voltar para o Juiz de Fora amanhã cedo, então não posso dormir tarde, não. Beleza, tio, abração, você e tal. Vai com Deus. Ele veio para o Juiz de Fora, chegou no domingo, né? Tirou as malas do carro, aquela história toda, como a gente faz, não é assim quando a gente viaja? Final do dia, a minha tia virou para ele e falou: você quer tomar alguma coisa, comer alguma coisa? Eu falei: não, tô tranquilo. Almocei bem, não sei, tô meio cheio ainda, sabe quando você fica meio assim? Toma só um suquinho para dormir. E na madrugada do domingo ele sofreu um AVC, nunca mais acordou no corpo físico. Eu costumo dizer que ele foi meu segundo pai, um tio que eu tinha uma ligação muito forte. De eu ir para a oficina dele e ficar desabafando da vida, né? Quando a gente é mais novo, a gente chora amigo da vida pra caramba, os porquês, né? A gente vai ficando velho e vai entendendo os porquês. E aí eu pensei assim: graças a Deus, meu último encontro com ele foi batendo papo, foi sorrindo, foi brincando, foi dando um abraço.
Já pensou se eu tivesse aproveitado esse último encontro para brigar com ele? O peso que eu carregaria, né? Então, meus irmãos, para a gente finalizar, eu quero colocar aqui para nós, na voz de Renato Prieto, que é o André Luiz de nosso lar, todo mundo vai conhecer a voz dele, um texto chamado Se Eu Me Cansar, que para mim pode ser chamado de prece, que basicamente ele vai resumir tudo que a gente falou nessa 1 hora de bate-papo. Tudo bem? Senhor, se um dia eu tivesse focado, preso, cheio da vida, com vontade de subir, morrer, insatisfeito comigo e com o mundo em torno de mim, pergunta-me se eu quero trocar a luz pelas trevas. Pergunta-me se eu quero trocar a mesa posta pelos restos que tantos vêm buscar no lixo. Pergunta-me se eu quero trocar meus pés por uma cadeira de rodas. Pergunta-me se eu quero trocar a minha voz pelos gestos. Pergunta-me se eu quero trocar o mundo dos sons pelo silêncio dos que nada ouvem. Pergunta-me se eu quero trocar o jornal que leio e depois jogo no lixo pela miséria dos que vão buscá-lo para fazer dele seu cobertor. Pergunta-me se eu quero trocar minha saúde pelas enfermidades de tanta gente. Pergunta-me até quando não reconhecerei as tuas bênçãos, a fim de fazer de minha vida um hino de louvor e gratidão, e dizer todos os dias do fundo do meu coração: obrigado, Senhor, por mais um dia. Lindo, né? Então, meus amigos, a proposta dessa noite é justamente essa. Que além da gente despertar todos os dias cedo, acordar, que nós acordemos também em espírito, conscientes que a nossa caminhada tem que ser sempre buscando um equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Que nós que já temos o conhecimento da doutrina espírita, que cada atitude, cada ação nossa, cada gesto, cada palavra, seja, sim, sempre refletindo os ideais, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Fácil? Não é, mas é possível. Afinal de contas, Jesus esteve ali conosco e provou que sim, é possível viver no mundo sem ser do mundo. E nada melhor do que a gratidão para ser um combustível diário, para que a gente veja a felicidade, as flores, tudo que é bom, tudo que é belo na nossa caminhada. É uma questão de escolha, que nós escolhamos ser felizes. Dificuldades todos nós temos, né? Já somos aí doutores em dificuldades. Vamos começar a partir de hoje, focar no que a vida tem de belo. E tem muita coisa. Afinal de contas, nós já sabemos hoje quanta coisa a gente poderia agradecer simplesmente por estar aqui, né? Meu muito obrigado a vocês pela paciência, né, de me ouvir essa hora. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço a espiritualidade também que nos envolveu. Se aconteceu algum erro, algum equívoco, algum deslize, foi meu, tá? A doutrina espírita não comete deslizes. Não é assim? Obrigado. Nós que agradecemos